Olá, meus tesourinhos, vamos para a aula 2 da semana. Vamos continuar fazendo as questões de análise combinatória, né? Então, a questão 4 é uma questão que eu passei em um dos formulários, né? Quando nós estávamos falando sobre cada ferramenta da análise combinatória separadamente. Então, diz o seguinte: 10 pessoas, entre elas o Elton. O Elton é rendoso, está sempre em todos os cantos, né? Estão reunidas para escolher a diretoria de um clube, formada por um presidente, um vice-presidente, um secretário e um tesoureiro. Então, o número de diretorias que podem ser formadas em que o Elton não é presidente aí eu dei as alternativas. Essa questão dá para você fazer de duas formas diferentes. Uma questão é pelo processo de construção, e aí você constrói caso a caso. Então, você ia fazer uma com o Elton vice-presidente, uma com o Elton secretário e uma com o Elton tesoureiro. A única que você não ia fazer era com o Elton presidente, porque é o que a questão pediu, que ele não pode ser presidente. Então, e depois você ia fazer caso a caso, esses 3 casos, ia somá-los, né? Bom, a outra maneira é a maneira que eu vou fazer, que é o processo de desconstrução. O que é que eu vou fazer? Eu vou contar todas as diretorias. Depois eu vou contar aquelas diretorias em que o Elton é presidente, né? Então, quando eu pegar todas as diretorias, tirar aquelas que o Elton é presidente, sobra somente aquelas que o Elton não é presidente, ok? Então vamos lá. Essa é uma questão de arranjo, porque são 10 pessoas. Das 10 eu vou escolher 4 para ser diretores, né, dessa empresa. Só que tem um detalhe. Por que é arranjo? Porque se eu tiver a pessoa A e a pessoa B, a pessoa A sendo presidente, a pessoa B sendo vice-presidente, e se eu inverter a ordem dessas pessoas, eu formo uma nova configuração. Por quê? Se A for presidente e B vice-presidente, é uma diretoria. Porém, se B for presidente e A for vice-presidente, é uma nova diretoria. Então, sempre que eu inverter a ordem de 2 elementos, pelo menos 2 elementos, e eu formar uma nova configuração, é uma questão de arranjo. Então, primeiro nós vamos calcular todas as diretorias possíveis. Depois eu vou calcular aquelas que o Elton é presidente. Depois eu vou fazer a subtração entre elas. Então, primeiro vamos calcular todas as diretorias possíveis. Então, todas as diretorias possíveis é um arranjo de 10 em 4. Por quê? São 10 pessoas e das 10 pessoas são 4 cargos, né? Então, são arranjo de 10 em 4, que vai ser a fórmula de arranjo, que vai ser 10 fatorial dividido por 10 menos 4 fatorial, que vai ser 10 fatorial sobre 6 fatorial. Então, 10, 9, 8, 7, 6 fatorial, cancela com 6 fatorial embaixo. Sobrou quem? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, que o produto vai dar 5.040. Então, eu tenho 5.040 possibilidade diferente para me formar as diretorias. Isso se não houvesse nenhuma restrição. Bom, agora eu vou calcular as diretorias em que o Elton é presidente. Então, observe, é um arranjo de 9 em 3. Por que é um arranjo de 9 em 3? Porque são 10 pessoas. Dessas 10 já tem um escolhido, que é o Elton presidente. E eram 4 cargos, já tem um cargo que já tem escolha, então só sobra 3 cargos para escolher. Então é um arranjo de 9 em 3. Então o arranjo de 9 em 3 vai ser quem? 9 fatorial dividido por 9 menos 3 fatorial, que vai ser 9 fatorial dividido por 6 fatorial. Vou mexer no 9 até chegar no 6. Então é 9 fatorial é quem? 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Parei no 6 fatorial, cancelo com 6 fatorial embaixo. Então sobrou 9 vezes 8 vezes 7. Fazendo o produto entre esses números vai dar 504. Então o total de diretorias em que o Elton não é presidente é 5.040 diretorias, menos as que ele é presidente, 504, que vai dar 4.536, e a alternativa correta era a alternativa D. Então vamos para a próxima questão.
dos anagramas com as letras da palavra matemática, quantas apresentam vogais juntas e em ordem alfabética? Então, observe que essa é uma questão de permutação com elementos repetidos. Então, observe o seguinte, quando eu estava falando sobre permutações com elementos repetidos, nós fizemos o total de anagramas que tem a palavra matemática, que é 151.200 anagramas. A questão é, desses 151.200 anagramas, quantos eles apresentam as vogais juntas e em ordem alfabética? Então, as vogais, além de estar juntas, elas devem estar em ordem alfabética. Então, vamos para a resolução da questão. A resolução da questão é o seguinte, nós vamos agrupar as vogais em ordem alfabética e elas vão formar um só elemento, já que elas vão estar juntas. Então, observe, foi o que eu fiz. Coloquei um bloco só com as vogais e em ordem alfabética, A, E, I, e depois eu fiz os blocos com as consoantes separadas. Então, observe que o bloco das vogais vai formar um bloco, o M vai formar outro bloco, o outro M vai formar outro bloco, os dois T's e o C. Então, observe que eu tenho 6 blocos para permutar. Desses 6 blocos, só que eu tenho repetição do M e tenho repetição do T. Então, o total de anagramas vai ser quem? Vai ser 6 fatorial, que é todos os elementos que eu tenho, dividido por 2 fatorial, que é a repetição do M, 2 fatorial, que é a repetição do T. Aí você vai perguntar, professor, e lá nas vogais, você não vai permutar as vogais? Não. Por que não vou permutar as vogais? Porque ele tem que vir obrigatoriamente nessa ordem, A, E, I. Se fosse as vogais sempre juntas, então você ia fazer o quê? Você ia fazer a permutação entre as vogais. Como elas têm que estar nessa ordem corretinha, eu não vou fazer a permutação entre as vogais, ok? Então vai ser quem? Vai ser 6 fatorial dividido por 2 fatorial, que é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, dividido por 2 vezes 1, e o outro 2 fatorial eu vou cancelar. Então sobrou quem? 6 vezes 4 vezes 5 vezes 3, o 2 fatorial eu cancelei, e embaixo 2 vezes 1, que é 2, e o outro 2 fatorial eu cancelei. Então em cima sobrou quem? 360, e embaixo sobrou quem? 2. Então o total de permutações que eu tenho é 180. Então a palavra matemática, em que as vogais estão sempre juntas e em ordem alfabética, dá para me formar 180 anagramas. E com isso nós finalizamos esta questão. Vamos para a próxima. Então a questão 6 diz o seguinte. 3 homens e 3 mulheres vão ocupar 3 degraus de uma escada para tirar uma foto. Essas pessoas devem se colocar de maneira que em cada degrau fique apenas um casal. Nessas condições, quantas maneiras diferentes elas podem se arrumar? Então, observe que essa é uma questão de permutação com permutação simples. Professor, por que é permutação simples? Ora, porque são 6 elementos, são 3 homens e 3 mulheres. E desses 6 elementos eu vou permutar todos os 6. Só tem algumas restrições. Quais são as restrições? São 3 casais, então são 3 degraus. Cada degrau vai ficar com um casal. Então, observe como é que eu vou fazer. Primeiro eu vou alocar os homens nos degraus. Então, observe que os homens eu tenho 3 elementos, então eu tenho permutação de 3, que é permutação, como é simples, é 3 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Bom, depois de alocar os homens, agora a gente vai alocar as mulheres. E alocar as mulheres eu vou permutar 3 elementos. Então vai ser 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Agora observe que eu já coloquei os casais, aloquei os homens, depois aloquei as mulheres, então já formei os casais em cada degrau. Só que vocês percebam que se eu trocar a posição dos casais,
eu formo uma nova foto. Então, por exemplo, eu tenho uma foto que tem um homem e uma mulher. Se eu colocar a mulher e o homem, ou seja, se eu trocar a posição deles dentro do degrau, é uma nova foto. Então, o que eu vou fazer? Agora eu tenho que permutar os casais em cada degrau. Então, para o primeiro degrau, eu tenho 2 elementos, então eu tenho 2 fatorial. Para o segundo degrau, eu tenho 2 elementos. E para o terceiro degrau, também tenho 2 elementos. Então, permutação de 2 é 2 fatorial para o primeiro degrau, para o primeiro casal. 2 fatorial para o segundo casal. 2 fatorial para o terceiro casal. Que vai ser 2 vezes 2 vezes 2. Porque 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. Então, 8. E o total de permutações que eu tenho vai ser quem? O total de permutação vai ser a permutação dos homens vezes a permutação das mulheres vezes a permutação entre os casais, que vai ser 6 vezes 6 vezes 8, que vai dar 288. Com isso, nós temos um total de 288 permutações, ou seja, o fotógrafo poderia tirar 288 fotos diferentes com essa configuração. Com isso, nós finalizamos a questão 2. Já já nós voltamos para a questão 3.